Mas é isso, gente. Vamos começar da notícia mais grave de longe. De longe de hoje, tá? Porque isso aqui, vocês têm que... Se for pra prestar atenção em uma coisa de hoje, tem que ser isso aqui, tá? Só pra avisar pra vocês. Porque isso aqui vai pautar o nosso debate até o fim da eleição. Então vamos lá. Notícia da Folha, no site do MSN. Thiago Rezende e Diana Tomazelli. Governo Bolsonaro eleva bloqueio em emendas de relator a 6,8 bi e Rita Lira. Vamos ler tudo porque é importante isso aqui. Um novo bloqueio de 2,6 bi sobre as emendas de relator, usadas como moeda de troca em negociações políticas, também conhecido como compra de votos. Emendas de relator, caso alguém não lembre, é o que a gente chama de orçamento secreto. Deixou o presidente da Câmara, Arthur Lira, sem emendas para agradar aliados a 4 meses da disputa pelo comando da casa. A trava nas verbas irritou Lira, que agora pressiona o Ministério da Economia a desbloquear o dinheiro. Com o novo bloqueio, o total de emendas de relator congeladas chega a 6,8 bi. A estratégia da cúpula da Câmara é pedir para que o governo faça um pente fino nos ministérios e encontre gastos que possam ser adiados. Isso abriria caminho para que o dinheiro das emendas seja novamente liberado e usado para contemplar parlamentares próximos a Lira, que poderiam ajudá-lo a garantir a recondução no comando da casa. A eleição para a presidência da Câmara deve ocorrer em fevereiro de 2023, tá certo. O bloqueio das emendas é delicado do ponto de vista político, a ponto de o Ministério da Economia ter escondido a informação do congelamento da verba às vésperas da eleição. O decreto de programação orçamentária foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na noite da sexta-feira, antes do primeiro turno. O ato, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, oficializa a decisão de quais áreas serão alvo do bloqueio de recursos anunciado uma semana antes. Usualmente, a publicação do decreto é sucedida por um detalhamento oficial na medida do Ministério da Economia. Dessa vez, a pasta silenciou e até agora não divulgou os alvos do corte, mas a reportagem apurou que todo o bloqueio de 2,8 bilhões em setembro recaiu sobre as emendas de relator. Com isso, Lira ficou praticamente sem dinheiro para agradar aliados e assegurar apoio na votação de fevereiro, quando começa a próxima legislatura. As emendas de relator somam 16,5 bilhões no orçamento de 2022, mas apenas 7,7 bilhões estão livres de bloqueio. Desse valor, só 900 milhões estão efetivamente disponíveis e essa verba já está comprometida por tratativas feitas antes da eleição. Gente, só para dar um parâmetro aqui. Mensalão inteiro, tá? Mensalão inteiro, 100 milhões. O mensalão inteiro foi 100 milhões. Olha os valores que a gente tá falando aqui. Esse é o maior esquema de compra de votos que o Brasil já viu, de longe. Não tem nem comparação. O mensalão é brincadeira de criança perto do que tá acontecendo aqui. As emendas de relator são distribuídas por critérios políticos e permitem a congressistas mais influentes bancarem projetos e obras em seus redutos eleitorais. Parênteses. Gente, se vocês forem ver, os partidos que mais elegeram candidatos ao legislativo são os partidos que mais receberam orçamento das emendas de relator, tá? As coisas batem. Isso é uma verdadeira máquina de compra de votos que é imparável e que não tem precedentes. Isso, somado ao fenômeno fascista brasileiro, que penetra na sociedade de outras maneiras, não é surpreendente o resultado das eleições. Só é surpreendente para quem não compreendeu a questão. Eu vou pular aqui porque eu quero ler essa linha do tempo, ó. Isso aqui é interessante. Confusão e vai e vem das emendas. 30 de março. Após a reavaliação do orçamento, o governo bloqueia 1,7 bilhão das emendas, usadas como moeda de troca nas negociações com o Congresso. 21 de julho. Orçamento precisa de novos cortes. O governo efetua outro bloqueio sobre as emendas. Valor travado chega a 7,6 bi. 29 de agosto. Cúpula do Congresso reclama do congelamento das emendas às vésperas da eleição. Bolsonaro edita 2 medidas provisórias, cortando gastos de ciência e tecnologia e adiando o repasse ao setor cultural para 2023. Isso dá um alívio no orçamento e abre espaço para emendas. 6 de setembro. Na noite da véspera do feriado, Bolsonaro edita um decreto que na prática libera 3,5 bi para as emendas de relator, restando 4,1 bi bloqueados. 19 de setembro. Governo identifica aumento expressivo das despesas em 2022 e se vê forçado a recuar da liberação das emendas. Congresso é avisado da confusão. 30 de setembro. Governo efetiva novo congelamento das despesas, mas não informa quais gastos foram travados. Apesar de esconder os números, todo o bloqueio de 2,6 bilhões foi em recursos de emendas. Esse aqui é o que importa pra gente. 4 de outubro. Lira faz reuniões com o governo para pedir liberação de recursos. E aí, pra quem tá ligado no que aconteceu, governo Bolsonaro bloqueia mais de 1 bilhão da educação e pode paralisar as universidades. Ao todo, o governo já contingenciou 2,4 bilhões do orçamento previsto para o MEC em 2022. O governo bloqueou
1 bi da educação no Brasil inteiro. Gente, isso aqui é o golpe de misericórdia na educação brasileira. E isso aqui... Bom, vamos ler a matéria e depois eu comento, tá? O governo federal anunciou um novo bloqueio de mais de 1 bilhão nas verbas de custeio da educação superior do país. Com isso, universidades públicas estão novamente em risco de não ter dinheiro para pagar funcionários e custo de operação. O contingenciamento, o bloqueio temporário da verba, até que o governo decida se o corte será ou não definitivo, foi anunciado na última sexta-feira, dia 30. Somado aos bloqueios de 1,34 bilhão anunciados entre julho e agosto, o contingenciamento na educação chega a 2,4 bi. Para a Andifes, esse novo corte coloca em risco todo o sistema de universidades, já afetadas pelos contingenciamentos realizados ao longo do ano. Nas redes sociais, a Uni denuncia que o governo federal confisca saldo de todas as contas do Instituto das Universidades Federais nessa quarta, dia 5, e não deixa nenhum centavo para pagar nada. O governo Bolsonaro registrou uma redução de 94% nos investimentos destinados às universidades federais nos últimos 4 anos. Eu só quero, antes de eu comentar, eu só quero mostrar uma coisa. Olha como o G1 noticiou a mesma coisa. Universidades federais dizem que governo bloqueou o orçamento e estão com atividades em risco. Como assim dizem, velho? Isso aqui faz parecer que as universidades federais clamaram isso. Faz parecer que é um boato. Ou vai te tomar no seu cu, velho. Que mané dizem, mano? Mas enfim, vamos lá, né? Algumas considerações. Primeiro, tá óbvio aqui que vocês viram, né? O Bolsonaro tá cortando gastos pra atender ao pedido do Arthur Lira de liberar as emendas de relator. Vocês já repararam nisso. Só que tem outras coisas aqui que a gente pode conversar. Tem alguns outros elementos que eu acho que é importante a gente prestar atenção. O primeiro por mais que o Bolsonaro não fale sobre isso em público, ele sabe que ele tá muito próximo de perder as eleições. E ele sabe que ele tá muito próximo de sair do governo. A ideia aqui é não só liberar a verba, liberar o orçamento, né, para as emendas de relator, como fazer uma verdadeira política de terra arrasada pro governo Lula. Porque, imaginem, gente, o dano que o governo Bolsonaro causou vai ser explorado pela própria oposição no futuro governo Lula para dizer que o governo Lula é insuficiente. Então, assim, quando entrar no governo Lula, tudo que não era criticado como sendo culpa do governo Bolsonaro vai ser colocado na conta do novo governo Lula. Vocês sabem disso, tá? Vocês sabem disso. Então, uma coisa ajuda a outra, né? Só que tem uma outra questão também. Vocês sabem que os cortes nas universidades públicas e na educação pública são uma demanda por parte dos conglomerados de educação privada, tá? Por quê? Gente, se nós tivéssemos uma educação de qualidade, gratuita e universalmente acessível, não haveria espaço no mercado para a Cogna, a Croton, a Somos terem os seus mercados. Então isso aqui também é muito conveniente para, de uma só vez, foder com a educação pública para abrir espaços para novos mercados. Eu sei que as três são a mesma empresa, só tô dando um exemplo. Então assim, não vão achando que esse tipo de sucateamento tem a ver com uma política macroeconômica de austeridade fiscal, sabe? Porque o governo é como a sua casa e você tem que poupar para gastar. Não. É uma política que é demanda da burguesia ligada ao setor da educação para sucatear a educação, para abrir novos mercados. Entendem? Então vocês entendem como isso, para a ala do Bolsonaro, é conveniente em muitos aspectos. É conveniente para continuar tendo o apoio do Arthur Lira e do Congresso. É conveniente para criar uma verdadeira política de terra arrasada para um futuro governo Lula. E é conveniente para continuar o projeto de sucateamento do ensino público para abrir espaço para esses mercados. E aí é aquela coisa, sucateia, depois chega a ponto e fala, o governo não sabe gerir, o Estado, né, não sabe gerir. O projeto é piorar todos os serviços públicos. Gente, o teto de gastos é um projeto para piorar os serviços públicos, para privatizá-los. Não caiam nessa coisa de que a economia do Estado é a economia da sua casa. De que na sua casa, se você não tem dinheiro, você não gasta. O Estado emite a própria moeda. Não é assim que o orçamento do Estado funciona. Você não emite a sua própria moeda na sua casa. O Estado não tem um baú cheio de reais que ele arrecada dos impostos para ele gastar. Não é assim que a economia funciona. Então, só tem uma saída. Nós temos que fazer
uma grande mobilização nacional e, se possível, decretar greve para conseguir reverter pelo menos isso, tá? E, por conseguinte, desgastar a imagem do Bolsonaro o máximo possível para ele não correr o risco de ganhar. E assim, eu vi algumas coisas na internet que eu não vou apontar nomes, eu não vou falar quem foi, mas assim, vocês vão ver isso nesses dias. Eu vi algumas pessoas falando, e eu detesto dar indiretinha assim, mas eu vi algumas pessoas falando que o Bolsonaro fez isso de propósito para que a esquerda fosse pras ruas, pra cair numa armadilha. Gente, eu nunca comprei a tese do gênio incompreendido, tá? De que o Bolsonaro tá jogando xadrez em 8 dimensões e que ele está fazendo uma grande armadilha com uma articulação nacional, com um grande conluio para as pessoas irem pra rua. Não caiam nessa. Não caiam nessa, tá? É gente na rua, é povo na rua, é mobilização popular e é greve geral, tá? Parem de usar droga, greve pra ontem. Então é isso, gente. É isso que a gente tá dizendo quando a gente fala, insiste, né? Quando a gente insiste pra vocês se organizarem. Porque com certeza, tanto o PCB quanto a UP vão puxar essas greves. O PCB e a UP vão compor com certeza, com toda certeza. Já devem estar articulando hoje isso. Todos os núcleos ligados ao movimento estudantil devem estar articulando. Correnteza, o JR, o JC. Dia 18, eu nem tinha visto. Dia 10, se tiver, quando tiver, eu vou estar lá. E eu espero ver vocês, tá? Se você tá vendo essa live e cruzar comigo na rua, troca uma ideia. Vamos conversar. Mas o dia que... Porque eu sou professor, tá, gente? Essa é a minha categoria também. E se tem um protesto que eu tenho que ir, é esse. Eu sou de São Paulo. Então, onde tiver protesto aqui em São Paulo, eu vou estar, tá? E aí nós da Soberana, nas nossas redes, na nossa comunidade, a gente vai continuar agitando pra galera aí também trocar ideia com a gente, colar com a gente, tá? Então vamos lá, eu já gostei muito que no dia 7 de setembro eu vi muita gente que conhece a Soberana, muita gente veio trocar ideia com a gente, tirar foto, bater papo e tal. Pode ter certeza absoluta de que nesse a gente vai também, principalmente eu vou estar lá, tá? Só que não só isso, ó. Matéria da Folha, e Diana Tomazelli. Só pra continuar, né? Governo Bolsonaro corta verba de ações para mulheres em 99% no orçamento de 2023. 2/3 das ações que beneficiam mulheres no orçamento tiveram cortes na proposta para 2023, enviada pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso no fim de agosto. Nos casos mais expressivos, a tesourada representa 99% do que havia sido reservado inicialmente em 2022. Os dados foram reunidos pela Folha, usando a lista de iniciativas consideradas pelo próprio governo na formulação do chamado Orçamento Mulher, uma relação de políticas públicas que exercem impacto nos direitos da população feminina do país. O documento elenca 79 ações orçamentárias, que incluem desde medidas focadas no combate à desigualdade de gênero até políticas universais, mas que afetam as mulheres de forma distinta. Nesse segundo grupo, há a iniciativa nas áreas de saúde, educação, habitação e assistência social. Na proposta para 2023, 74 dessas ações continuaram sendo contempladas com a previsão de recursos. Desse grupo, 47, ou 63%, sofreram redução de verbas em relação à reserva inicial para 2022. Atingido pelos cortes, o público feminino é um dos segmentos com maior índice de rejeição a Bolsonaro e, portanto, um dos principais obstáculos para sua reeleição. O chefe do executivo coleciona um histórico de declarações machistas e ataques às mulheres, que representam 52% do eleitorado, segundo o Datafolha. O presidente passou a destacar ações do governo para mulheres, como a priorização delas na distribuição de títulos de terra, preferência comum em diferentes políticas sociais e a inclusão de marisqueiras no seguro-defeso. Ele também costuma bater na tecla, e aí só um parênteses, a respeito dessa distribuição de títulos de terra eu já falei bastante, tá, gente? Isso aqui tem uma... Na verdade, não é uma política que visa melhorar a vida do pequeno camponês, tá? É uma política que visa privatizar as terras brasileiras para expandir o latifúndio, tá? Então não caiam nessa de que o Bolsonaro está fazendo reforma agrária e está distribuindo títulos de terra para melhorar a vida dos pequenos camponeses. Não, tá? Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma política que, no final das contas, é agro, tá? É expansão de latifúndio. É lavagem de terra. É praticamente isso. Uma das maiores reduções recaiu sobre o dinheiro para dar apoio à implantação de escolas para educação infantil, o que inclui as creches. O governo previu apenas 2,5 milhões para essas ações na proposta para o ano inteiro. 97,5% a menos que em 2022. Gente, 2,5 milhões, a mansão do Bolsonaro é o dobro disso. Só a mansão do Bolsonaro é o dobro disso.
A mansão do Flávio Bolsonaro é mais que o dobro disso. Além da importância para as crianças, o gasto com creches afeta a vida das mães, principalmente de baixa renda, que não tem como bancar uma mensalidade de uma instituição privada. Sem vagas disponíveis na rede pública, muitas precisam deixar os filhos com familiares, vizinhos ou simplesmente abrir mão de trabalhar ou buscar emprego. Dinâmica semelhante vale para as despesas com educação básica, que beneficiam crianças e adolescentes até o ensino médio. Uma das ações de apoio a essa política teve os recursos diminuídos em 664,6 milhões nesse ano para 29 milhões. De 664 para 29. A tesourada mais significativa, 99,6%, foi aplicada sobre os subsídios para projetos de interesse social em áreas rurais. A ação contava com 27,9 milhões, mas o valor foi achatado para 100 mil. 100 mil. É até difícil comentar essas coisas, né, gente? E aí vocês veem saída fora das mobilizações populares? Depois do que aconteceu nas eleições, vocês veem saída no voto ainda? Vocês veem saída na social-democracia? Na campanha de um Lula que vive falando sobre como foi bom na época que era o PT? Vocês entendem o quão rápido uma democracia burguesa consegue destruir tudo que foi conquistado, mesmo que seja pouco?